Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite aí, não importa que hora que você esteja assistindo aí, vamos falar hoje sobre o dia que se comemora, sendo que não se comemora, se faz algo que Deus abomina, porque não é igual ao Halloween, é praticamente semelhante. Também escreveu sobre o racismo da doutrina de Mórmon, a adoração a Deus no domingo, a hermenêutica, a interpretação bíblica, a expiação por Azazel, a quem representava o bode Azazel, as TJs e os últimos dias. No dia 2 de novembro se celebra o culto aos mortos ou o dia de finados. Qual a origem do culto aos mortos ou o dia de finados? O dia de finados só começou a existir a partir de 998 d.C. Foi introduzido por Santo Odilon, ou Odílio, abade do mosteiro beneditino de Clanay, da França. Ele determinou que os monges rezassem por todos os mortos conhecidos e desconhecidos, religiosos, ou leigos de todos os lugares e de todos os tempos. 4 séculos depois, o Papa, em Roma, na Itália, adotou o dia 2 de novembro como o dia de finados, ou o dia dos mortos para a Igreja Católica, né? Como chegou aqui no Brasil, essa celebração de 2 de novembro, celebrado o dia de finados. Aí tá, o costume de se rezar pelos mortos nesse dia foi trazido para o Brasil pelos portugueses. As igrejas e os cemitérios são normalmente visitados, os túmulos são decorados com flores e milhares de velas são acesas. Tem apoio bíblico essa tradição de rezar pelos mortos no dia 2 de novembro? Como um dia cristão bíblico deve posicionar no dia de finados? Nada de errado existe quando movidos pela saudade dos parentes ou pessoas conhecidas falecidas. Se faz nesse dia a visita aos cemitérios e até mesmo se enfeitam os túmulos de pessoas saudosas e caras para nós, né? Entretanto, proceder como faz a maioria, rezando pelos mortos e tentando falar com eles, acendendo velas em favor das almas dos que partiram, tal prática não encontra apoio bíblico necessário. A maioria das pessoas que visitam os cemitérios no dia de finados está ligada à religião católica, porque os católicos fazem essa celebração aos mortos com rezas e acendendo velas junto aos túmulos. Bom, porque segundo a doutrina católica, os mortos, na sua maioria, estão no purgatório. E para sair mais depressa deste lugar, pensam que agindo assim, estão agindo corretamente, mandando fazer missas, rezas e acender velas. Creem os católicos que quando a pessoa morre, sua alma comparece diante do arcanjo São Miguel, que pesa em sua balança as virtudes e os pecados feitos em vida pela pessoa. Quando a pessoa não praticou mais más ações, seu espírito vai imediatamente para o céu, onde não há dor, apenas paz e amor. Ou amor e paz, né? Quando as más ações que a pessoa cometeu são erros pequenos, a alma vai se purificar no purgatório. Existe base bíblica para se crer no purgatório, onde o lugar intermediário entre o céu e o inferno, ou não? Bom, não existe. A Bíblia fala apenas de dois lugares, céu e inferno. Jesus ensinou a existência de apenas dois lugares. Falou do céu em Jó 14, 2, 3 e falou do inferno em Mateus 25, 41. Segundo a Bíblia, o que acontece com os seres humanos na hora da morte? No livro de Hebreus 9, 27, se lê que após a morte segue-se o juízo. E Jesus contou sobre a situação dos mortos, LC 16, 19, 31. Nessa parte bíblica destacamos 4 ensinos de Jesus. Aqui há consciência após a morte. B. Existe sofrimento, existe bem-estar. C. Não existe comunicação dos mortos com os vivos. D. Vamos repetir? Nessa parte bíblica destacamos 4 ensinos de Jesus. A. Que há consciência após a morte. B. Que existe sofrimento, existe bem-estar. C. Não existe comunicação com os mortos com os vivos. D. E a situação dos mortos não permite mudança. Qual mudança ficará... Aliás, desculpa. Cada qual ficará no lugar dessa escolha em vida, os que morrem no Senhor gozarão de felicidade eterna, Apocalipse 14, 13. Os que escolheram viver fora do propósito de Deus e escolheram o caminho largo, Mateus 7, 13 e 14. Irão para o lugar do tormento consciente de onde jamais poderão sair. Fora a crença sobre o estado dos mortos, do católico e do evangélico existem outras formas de crer sobre a situação dos mortos. Pode indicar algumas formas de crer? Sim. Os espíritas creem na reencarnação, reencarnam repetidamente até se tornar espíritos puros, é o que eles ensinam, não creem na ressurreição dos mortos. Os B. Os hinduístas creem na transmigração das almas, que é a mesma doutrina da reencarnação, só que ensinam que o ser humano pode regredir ou na outra existência, e assim voltar a este mundo como animal, até mesmo como inseto, carrapato, piolho, barato, como tigre, ou como uma cobra. E eu vi no filme, e
No filme, o cara era esperto pra caramba e ele mostrava que vencia todos os adversários, mas teve uma coisa que ele não venceu. Foi quando o feiticeiro no filme falou que ele poderia voltar a ver o irmão dele, que na verdade o irmão dele voltaria, e quando ele se transformou nele, ele acreditou. Aí ele falou: pessoa tal me mandou, vem comigo. Aí ele pensou que era o próprio irmão dele que voltou, já tendo morrido, e a única coisa que ele perdeu no filme foi pra acreditar nessa mentira, que é o letra B aí. Ele falou: fulano de tal me mandou. Mas na verdade ninguém manda ninguém. Porque como é que Deus vai mandar uma pessoa morta que já se foi pra falar com uma pessoa que tá viva aqui? Deus não tem propósito com ninguém assim. Letra C. Os budistas creem no Nirvana, que é um tipo de aniquilamento. D. As testemunhas de Jeová creem no aniquilamento. Morreu a pessoa, está aniquilada. Simplesmente deixou de existir. Existem três classes de pessoas: os ímpios, os injustos e os justos. No caso dos ímpios, não ressuscitam mais. Os injustos são todos que morreram desde Adão. Irão ressuscitar 20 bilhões de mortos para terem uma nova chance, ou trilhões, para a salvação durante milênios. Se passarem pela última prova, poderão viver para sempre na terra. Dentre os justos, duas classes: os ungidos, que irão para o céu, 144 mil de 7 e 144 mil do Apocalipse 14. Os demais viverão para sempre na terra e passados pela última prova depois de 1000 anos, desculpa. Que eu tô querendo falar rápido para poder não alongar muito o vídeo, pessoal. Caso não passem, serão aniquilados. Os adventistas também, eles creem no sono da alma. Morreu o homem, a alma e o espírito, que para eles é apenas o ar que a pessoa respira, esse ar retorna à atmosfera. A pessoa dorme na sepultura inconsciente. Como se dará a ressurreição de todos os mortos? Aí Jesus explica que ensinou em Jó 5, 28 e 29 que todos os mortos ressuscitarão. Só que haverá dois tipos de ressurreição para a vida, que ocorrerá 1000 anos antes da ressurreição do justo final. A primeira se dará a ocasião da segunda vinda de Cristo no arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, 6 e 7, 1 Coríntios 15, 51 e 53. A ressurreição do juízo final, como se lê em Apocalipse 20, 11 e 15. E também ainda tem a Daniel capítulo 12, que também fala também. É só ler Daniel capítulo 12 e explica mais detalhadamente sobre isso. Daniel capítulo 12, todo. E os irmãos tirarão as dúvidas total na ressurreição. Os 144 de 7, Apocalipse 7 é 1, que é os da grande tribulação. E de 14 somos nós as primícias que vão ficar cantando, arpeando nos Montes das Oliveiras com Jesus, depois, no final dos 7 anos de tribulação, para poder fazer o Armagedon, onde todos lutarão e vingarão de todos os inimigos da terra e do mundo todo. Então essa é mais uma live pequena, mas que é para pelo menos contar sobre um pouco do Halloween, que na verdade é quase a mesma coisa disso aí, e sobre o Dia dos Mortos, que também as pessoas fazem, idolatram todos os anos, é a mesma coisa, não muda. É carnaval, é Páscoa, é Dia dos Pais, Dia das Mães, é Dia de Nossa Senhora, todos os santos que eles fazem aí, que ontem foi até Dia de Todos os Santos, e às vezes até esqueço que dia são os dias festivos de comemoração dessas estátuas idiotas que todo mundo fica adorando aí, que não é o Deus verdadeiro. Mas, e não precisa ter respeito não, porque na Bíblia me fala que não devemos ter respeito nem pelos soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Então, não se tem respeito. O respeitar é somente a pessoa, porque Deus ama as pessoas. Agora as estátuas são bonecos. Ó, igual no Chaves, ó. São bonecos, ó. Então você não precisa ficar falando igual o Chaves não, porque senão fica que nem o Chaves, falando como doido, porque as estátuas são bonecos, não passa de bonecos. Bom, tenho dito, uma boa tarde, até a nossa próxima live aí.